Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Supply Talks e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que talvez você nem saiba, mas é uma dor que muita empresa enfrenta quando a gente fala de operação logística, de transporte. O mundo mudou, muita coisa mudou e a gente vai falar sobre essa dificuldade e o mais legal, sobre alternativas. Para isso estou aqui com o César e o Ricardo, muito bem-vindos. César, você viveu, na verdade, isso na pele, né? Lá em 2018, você estava na época na Madeira, teve aquele crescimento, teve aquela expansão e antes da pandemia começou a surgir uma dificuldade. Conta esse cenário que você viveu lá. Exatamente, Alex. Em 2018, eu chego no finalzinho do ano, entrando dentro de uma Black Friday e aquele ano foi a pior Black de toda a história. Nunca tinha sido bom, mas foi a pior das piores, né? E aí se passou, nós tivemos... E a pior dos piores na entrega, na venda, na logística. Na logística. Vendeu bem. Lembrando que era uma empresa que crescia 40%, 60% ao ano, né? Então um crescimento muito exponencial. Então vendeu bem na Black Friday. Sempre vendeu. Vendeu até demais, né? Vendeu. Não diria que vendeu demais, mas estávamos mal preparados. Perfeito, perfeito. Lembrando que a Madeira é um modelo asset, de forma geral, e ela trabalha no modelo dropshipping. Então, o estoque está da indústria e é da indústria, né? Então, o que aconteceu em 2018 foi isso, carga sequestrada, produto perdido, avariado, falta de controle, algo que não permitiria com que a empresa continuasse crescendo. Era o limite. E aí, Daniel me procura, logo na virada do ano, a gente teve... Quando acabou a Black Friday, já surgiu o negócio. Surtamos tudo durante a Black. Beleza. Mas aí, exato. Depois da guerra de tentar resolver as coisas, a gente esfria um pouquinho a cabeça. Só que aconteceu mais um problema em que um dos marketplaces, que representava o maior volume de vendas nosso, desligou o canal. E aí você imagina a situação e a crise instalada, né? Por causa de logística. Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Eu carreguei caixa. Tá tudo bem, mas fui carregar caixa, localizar produtos do transportador final do ano. E aí nessa conversa, Daniel me procurou para a gente buscar alguma alternativa e fez a proposta de nós experimentarmos operarmos transporte. E por que isso? Discutimos isso, né, Alex? Porque na época a gente tinha mais de 100 transportadores de um processo desde o first mile, que é coletar nas indústrias, uma consolidação que não tinha, porque o transportador consolidava e despachava essa carga, e o processo, como ele é mais longo, com prazos longos, e a falta do controle, se perdia muito, não tinha visibilidade, o cliente não tinha informação, então era um cenário muito caótico, né? E naquele momento, então, a gente resolveu experimentar ser um transportador. Então, qual era a nossa dor? Falta de capacidade, perdas operacionais, falta de credibilidade em relação aos consumidores e a falta de possibilidade de crescimento. Nesse momento, fazer uma pausa básica, estava contratando operadores logísticos, empresas de frete, contratando o spot ali. Não tinha nenhuma operação própria. De entrega própria, nada, nem hub, nem nada, só realmente acompanhar as transportadoras contratadas ali na execução do serviço. Zero próprio, era um time corporativo que fazia a gestão dos transportadores. Perfeito. Lembrando que madeira são móveis, então é multivolume, é diferente, cada um com a sua característica, do que entregar algo pequeno, né? Então é um produto sempre volumoso e com que tem poucos transportadores que naquela época queriam operar. E quem operava, alguns operavam razoavelmente, mas a maioria operava mal, justamente pela característica do produto. E aí a gente toma a decisão em fevereiro, né? Como tudo é muito rápido. Fevereiro de 2019. Bem lembrado. E a partir dessa decisão, metade de fevereiro, 1º de abril, que não foi o dia da mentira, a unidade do Arujá estava montada, já com TMS, que em uma experiência anterior não conseguiu se instalar, implantar, transportador criado, com NTT, com um caminhão comprado, operando, as pessoas, o CD alugado. Comprou caminhão próprio? Tínhamos que comprar porque tem que ter um veículo para ser transportador. Tá bom, Pode ser um Fiorino, mas beleza. Resolvemos comprar para ajudar a nossa operação em Perfeito. São Paulo, né? E aí montamos no Arujá aqui para atender a Grande São Paulo. E aí o como nós fizemos isso a gente pode explorar, porque nós começamos devagar para aprender a ser transportador, ainda mais de pesado. E aí foi quando tudo começou. Ricardo, muito bem-vindo aqui. Hoje o papo vai ser interessante, hein, cara? A gente vai falar sobre uma coisa que a gente não falou ainda, que é como se vale ou não vale a pena você solucionar esse problema criando uma transportadora
ou operando o modelo. Pode falar um pouquinho para o público quem é você? As pessoas já te conhecem, mas é sempre bom se apresentar novamente. Claro. Bom, sou conselheiro aqui do Emblasque, também professor. Estou aí como executivo aí na indústria e no varejo por pouco mais de 30 anos e de um ano e pouco para cá estou atuando bastante com consultoria, mentoria, em supply chain e logística, né, junto com a consultoria Connection. Muito bom. Eu e o Cláudio trabalhamos juntos, né, no Magalu. Trabalharam junto no Magalu. Bem interessante lá, inclusive, muito em planejamento omnicanal, execução omnicanal, transportes, né, que depois foi um desafio que o Cláudio assumiu aí bem bacana, vai também compartilhar um pouco aqui com a gente. Acho que vai ser bem legal. No Magalu, eu sempre com muito orgulho falo que nós somos pioneiros no mundo na multicanalidade. É isso aí. Porque quando nós começamos, o que tinha era crítica, né? Só crítica. E o que nós fizemos foi algo transformador. Então, muito orgulho disso também. Muito bom. Já que você falou, daqui a pouco você tem que falar esse gancho aí. Mas se apresente para o nosso público aqui, para a nossa audiência. Muito bem. Sou Sérgio Clark, há 25 anos de experiência aí, boa parte dela na logística, sempre em varejo e agora, recentemente, no Grupo Erval, também na indústria. Então, aprendendo bastante aí nessa outra etapa da cadeia. Boa. Mas já que você puxou o gancho lá da Magalu, fomos pioneiros, conta o que é isso aí. Agora até eu fiquei curioso. Foi em 2012, né, Ricardo, que a gente começa a transformação, porque o Magalu sempre se disse multicanal, né? Na verdade, era CNPJ único, mas muita coisa rolou, a história dá para uns 2 podcasts. Então, o fato é que estoques eram separados, a logística era separada, a loja era uma, e-commerce era outra. E-commerce com os mesmos desafios de transporte de fracionado, né, no leve e no pesado. Mas a gente começou a discutir o que seria a multicanalidade através da logística naquela época, ainda multi, né? Então, o que a gente fez basicamente foi integrar essa logística, né? Tinha um único CD de e-commerce e a partir daquele momento a gente falou, não, todos os CDs que têm estoque vão atender loja e vão atender e-commerce. E a gente começa uma migração, essa foi a primeira etapa. A outra foi retira a loja. Então, vamos fazer retira a loja, mas com estoque do CD. Por quê? Porque o estoque de loja não tinha confiabilidade. E começamos a fazer. Até um dia que veio, vamos fazer em 70% retira a loja em 2 dias com estoque do CD. Fizemos essa operação, vários investimentos também foram feitos e viabilizar, justamente para mudar uma cultura de um modelo, dizer que isso era competidor ou não era competidor. Acho que o grande desafio da multicanalidade foi fazer com que as pessoas entendessem que isso era uma tendência e um caminho sem volta. E foi uma construção. Então, depois, várias outras coisas, Alex. CDs viraram CDs nacionais, alguns benefícios fiscais até então que a gente não tinha, uma estratégia de posicionamento de estoque. O Ricardo me liga um sábado e fala, preciso implantar um SNOP. Eu falei, o que é isso, Ricardo? Depois eu implanto, mas me conta primeiro. E dentro o jogo de capacidade ficou mais complexo, né? Imagina, quanto mais CDs você adiciona... É lógico, mais complexidade, maior necessidade para a gente demanda. Tem toda a possibilidade de fazer um uso inteligente dos estoques, deixar o estoque que importa perto do cliente, mas combinar com o negócio, né? Fazer o negócio entender que essa possibilidade agora existe e fazer uso eficiente dela, você não colocar um produto ali numa localidade que não vai girar depois, né? E requer um SNOP à la varejo, de uma maneira diferente do da indústria, mas que precisa ser feito. Porque senão você está disponibilizando todo um novo jeito de atender o cliente, mas você precisa se planejar. Agora imagina que lá ainda comercial era rede, era site. Separado. E as capacidades eram as mesmas. Então, essa negociação foi bem interessante. Aprendizado, né? Foi um aprendizado gigante. Bem bacana. Muito bom. Mas vamos voltar para o caso de abrir a transportadora aqui, nosso caso central. Então, aí surgiu aquele estalo, eis que resolve, comprou o primeiro caminhão, começou a montar. Qual foi a experiência de montar essa transportadora? Como foi os contratos? Qual foi a estratégia, a rentabilidade? Deu certo? Não deu? Madeira sempre foi muito rápido. Você imagina que a partir da decisão e implantação, 1 mês e pouquinho, não dá tempo de você fazer um grande planejamento, mas foi um investimento. E aí a chave foi, primeiro, montar uma estrutura com pessoas que tinham algum conhecimento de transporte, e a gente fez essa conexão, né? E já de começo ter ferramentas já para começar a operar com controle, que esse era um ponto. Qual era a grande dor? Perdas. Então não poderia começar uma operação com os mesmos riscos de perda, né? Perfeito. E outra gestão desses agregados, como é asset light, ou seja, sem um ativo, exceto esse um caminhão, mas acabou nem fazendo entrega, fazer outras atividades, a contratação desses motoristas, esse contrato com os SLAs acordados. E aí eu acho que uma das chaves que nós aprendemos ao longo desse período este motorista, que é o dono do caminhão geralmente, Alex, Ricardo, ele precisa ter um faturamento mínimo no mês. Então,
desde um pagamento semanal, desde um frete que pague as despesas acordado com ele, né? Desde uma demanda recorrente de carregamentos diários. Então, a gente foi aprendendo a trabalhar com isso, considerando que a gente tinha algumas pessoas dentro da empresa, trouxemos outros que conheciam trabalhar com móveis. Eu acho que quando você monta uma operação de transporte, saber qual a característica do produto e saber trabalhar com esse produto é super importante. O móveis tem a sua característica, né? Sim. É um benefício indireto, né, do transportador também vir coletar diariamente, quer dizer, além da fidelização propriamente dita, de você manter o negócio dele, quer dizer, manter a roda dele girando, ele vai buscando móveis todos os dias. Cada móvel que ele entrega ou que ele manuseia, ele aprende. Também aprende. Tipo, não danificar um sofá, não danificar uma peça de madeira. Vai muito do treinamento. Varia muito os itens, mas ele vai ganhando uma expertise que você não encontra fácil por aí, né? Buscar transportadores que tenham já feito entrega de móveis é super importante. Sim. Ou no mínimo que tenha predisposição, porque aconteceu sim muito de alguns trabalhar um dia e parar de trabalhar. Pois é. Porque não se adaptou ao móvel, né? Então, saber fazer uma seleção e treinar eles, capacitar, né? Fora essa questão da recorrência, tudo que é o básico para acontecer, é importante também. Agora, pergunta bem para a audiência que pode estar com uma dúvida básica. Você bem leigo agora, certo? Para ficar didático. Você estava neste exemplo lá, depois a gente vai falar de outras empresas, né, do modelo e não de lá, mas pegando este case, estava na Madeira falou, ok, vamos criar uma transportadora, porque até então você contratava operadores e transportadores rodoviários aqui. Você cria transportador, compra um caminhão. Obviamente a operação tinha mais caminhões, você queira ou não, contrata novamente um terceiro. A pergunta de leigo é, o que mudou então, se na verdade você contratava você abriu um CNPJ novo, comprou um caminhãozinho só, aí você continua contratando de alguém. Nesse momento alguém deve estar falando, pô, mas não mudou nada, mudou só o que você falou que é uma transportadora? Você contratava e continua contratando. É isso, se não é seu, o que tem diferente? Exatamente, mas o que eu contrato é muito diferente. Eu não contrato um transportador que subcontrata outros donos de caminhão, né? Mas a grande chave disso é ter controle sobre essa operação, né? Uma coisa, imagina nesse modelo em que eu saio da indústria e vou até o consumidor final, que controle eu tenho nessa cadeia que é um prazo longo e com várias etapas? Então, a partir do momento que eu controlo essa etapa, eu operacionalizo o chão, então eu tenho controle sobre o produto, sobre o recebimento, sobre a expedição, sobre o produto que primeiro tem que ser entregue pelo prazo. Pausa, aí não o transporte. Você aporta inteligência, aporta o processo, ele executa. Porque isso, mas só uma pausa. Nesse momento que você está falando você, tirando o transporte, começa a ter uma operação logística que você puxou para dentro. Sim, só não esquece que dentro do transportador tem essa operação. Não, sei, eu então sei. Então é a mesma operação, só que o transportador ele tem o chão, que é um cross-docking, e tem a entrega mesmo, que é a efetividade da entrega na rua, né? Mas onde acontecem os maiores problemas hoje em transportador? Não é dentro do caminhãozinho, é nessa base que tem o maior problema. Então, inclusive, é umas coisas de riscos que precisa ser explorado, quando você tem um problema pulverizado SLA, o problema está na base, não está na ponta. Quando você tem localmente um problema, é a ponta, mas geralmente é dentro dessa base. Então, a partir do momento que você tem uma base sua e você contrata quem vai fazer a entrega e não uma quarteirizada, você controla esse processo. Você orquestra todo esse processo. Você orquestra, porque você tem processos, ferramentas, tecnologia e pessoas fazendo a gestão dessa entrega. E a transportadora não consegue fazer isso bem, então? Existem transportadores bons, eu trabalho com algumas hoje, inclusive, só que com uma capacidade inferior ao que o mercado precisa hoje. O que nós temos no transporte de principalmente produtos pesados acima de 30 quilos, especialmente eletroimóveis e imagem, cada vez menos transportadores querendo operar, porque não opera bem, tem uma perda alta e que não acaba sobrando nada no final das contas, então prefere não trabalhar. Né? Entendi. E aí isso faz com que o quê? Mesmo o crescimento do volume que temos nessas categorias, o transporte não cresce. E aí você não tem essa capacidade instalada para operar. Tá. Então, além de você ter um medo de não ter capacidade para entregar que afeta o seu crescimento, ainda a operação também traz dor de cabeça, como trouxe no final de 2018. Sim, porque tem um outro ponto. Quando você tem esse chão aqui, você vai operar para você mesmo. Um transportador opera para você e para mais N. Então, o que é prioridade da sua carga? Quem paga mais? O produto mais fácil? Meu CD está cheio, eu vou escolher o que libera mais espaço, que já aconteceu várias vezes em operações. E o móveis é o quê? É mais difícil, então eu vou deixar ele para depois. Né? Então, tem toda a característica do móvel, tem a questão da capacidade, tem a questão da terceirização, o controle. Quem paga mais no final do ano e vai lá e o transportador leiloa a capacidade dele para quem paga mais. Então, a gente está falando de duas, essa era a minha pergunta. De novo, eu sei que tem mais coisa, tecnologia, processo,
mas pelo menos duas variáveis essenciais nessa troca. Uma é, você tirou um elo de quarteirização e terceirização do meio. É isso, né? Isso. Então, uma das coisas é, você contratava um operador logístico, o operador logístico contrata um transportador rodoviário, esse transportador rodoviário contratava um caminhoneiro. Geralmente não tem o operador, tem só o transportador. Que pode, no seu caso sim, mas muitas vezes você tem um operador, que o operador tem um transportador rodoviário. Acontece. Acontece. Nesse caso, ficou sem o operador logístico, eram vocês mesmos, o transportador também não, você falava direto com o caminhoneiro. Sim, exato. É isso, né? O modelo já começa daí. E a segunda coisa foi essa questão de, não chamaria de exclusividade, mas esses caminhoneiros que você tinha, eles eram geridos num volume maior prioritariamente com você. É isso, né? Sim, eles eram dedicados porque eu tinha demanda diária. Não que ele era exclusivo, mas se espera que ele esteja todos os dias. Perfeito. Mas ele tem uma agenda diária com você, o que muitos caminhoneiros tomavam a decisão e falavam, não, vou ficar só com ele, e alguns ficavam com vocês e mais alguma coisa que sobrava e dava tempo para ele fazer. Mas no fundo você acabava definindo a prioridade diferente quando você tinha uma transportadora aqui, que é o que você falou, que a prioridade ele colocava o produto que ele queria na frente de todo mundo, pela pressão do cliente, pela disponibilidade, pela cubagem, oportunidade, caminhão voltar cheio, voltar vazio. Quantas vezes aí na nossa experiência profissional a gente não teve que ir numa base trabalhar com transportador, ir numa base num estado lá, em época de pico, e lá salvar o produto, porque o transportador estava deixando o produto para trás e as reclamações subindo, estava deixando o produto para trás na base dele porque ele tem uma capacidade finita, estava fazendo entrega para um outro cliente, outro embarcador que estava pagando mais, né? E a sua carga ia ficando, ou será mais difícil o manuseio, ia ficando. Você tem que fazer, pegar um caminhão lá e buscar. Exato, aconteceu também. E mandar para outro lá e falar assim, entrega isso daí que a coisa aqui já está. Então você tem uma dica. Você não tem domínio. É lógico, você não tem domínio. Você tem uma dica valiosa nessa operação, controle o chão das tuas bases operacionais. Isso, exatamente. Porque não só a capacidade de entrega, mas o que você vai entregar é importante. Então, nem o FIFO faz, nem o FEFO, que entrega aquilo que está vencido vai vencer mais rápido. Então não tem isso. Então muitas vezes não era nem só a questão de espaço e volume, mas era a organização da operação. Perfeito. E aí, legal, fez esse movimento, pegou esses caminhoneiros, esses agregados, começou a operar com eles. Quais foram, o que deu certo e o que deu errado? Deu errado algumas coisas deram errado, até porque era um aprendizado. Então, essa é a sacada. Então, desde o controle, desde aprender a trabalhar com a ferramenta mesmo, porque era um TMS novo, né? Comunicação com o cliente, se falhou em alguns momentos, né? Porque eu digo que problema todo mundo vai ter, o que você faz com isso e a velocidade com que você resolve que faz toda a diferença. Mas, de novo, por mais que tivéssemos erros, por mais que tivesse avaria, porque lembra que essa operação é do fornecedor até a última milha. Então, nessas etapas, você tinha, às vezes faltava um produto, ficava na origem, às vezes tinha uma avaria no próprio caminhão. Então, esses tipos de problemas mais operacionais, e qual que é a vantagem disso? Você consegue atuar com a força que você quiser nesse processo. E você detecta ele mais rápido. Você detecta na hora, né? Então, porque a gestão e o controle, que foi uma das coisas acertadas, em que você tem um acompanhamento muito regular sobre os pedidos, qualquer desvio você consegue agir mais rapidamente. Né? Então, a integração entre as unidades operacionais, que a gente já pode explorar, de cada uma dessas etapas da cadeia, faz total diferença no processo. Lembra que eu comecei? Por que começamos? Porque da indústria até o consumidor final eram muitas etapas e pouco controle. E muitos transportadores repassando cargas. Perfeito. Bom, agora vamos acabar esse case que deu resultado, no fundo, o case se tornou um case positivo e acabou crescendo o negócio, né? Nós até agora 2023, né, 100% do First Mile, 100% do FTL com contratação direta de motorista e 80% do Last Mile era feito com operação própria nível Brasil. Nossa. Porque transporte tem uma chave, ou tu tem densidade ou você não opera. E quando você quer começar, você não tem densidade, você opera com parceiros. Então, você desenvolve boas parcerias. O Mercado Livre fez isso. A Shopee está fazendo. Onde não tem densidade suficiente, contrata um terceiro até que tenha densidade, depois você assume. É uma estratégia. Perfeito. Para aportar processos e conversar com motoristas e entender a dinâmica da operação e a empresa aprender a fazer para poder fazer direto, legal. Agora, nessa experiência toda, teve um investimento de tecnologia muito pesado, a ponto disso ser um limitante para quem quer entrar nesse negócio de transporte do zero ou não?
se nós falarmos em tecnologia, nós 3 montamos hoje sem R$1. Porque existe em TMS que você paga nada para implantação e paga só paga na nuvem, está na cloud, você isso paga aí. Somente, service, né? você paga exatamente somente por entrega. Então, não mais, Ricardo. Acho que existe alguns ainda, mobile que é importante, né, para as baixas de entrega, tudo, mas que essa ferramenta inclusive tem, que é uma delas que, enfim, existe já no mercado. Então, você não tem esse custo. Existe custo, sim, de montar a unidade operacional. Então, você tem que pensar numa unidade enxuta, uma unidade que tenha doca suficiente, porque isso é um problema hoje. As operações de CDs não tem doca suficiente para o modelo de cross-dock. Então, isso acaba sendo um gargalo. Né? Mas aí você tem um investimento de físico, né? Alguns equipamentos de movimentação, alguma estrutura, e até você ter essa densidade, você tem um custo instalado. Né? Então, você é asset, porque não tem o ativo, mas você tem algum custo no começo. Perfeito, interessante. E aí esses hubs aí acaba sendo uma despesa fixa que a própria Booklog, aí, o provedor da Madeira acabou assumindo. 100%. Então, ele era uma empresa apartada, era uma spin-off. E aí o aluguel, por exemplo, desses era real estates era um transportador. Muita dificuldade de encontrar real estate adequado Brasil afora aí para poder fazer essas operações, ou isso diria que é administrável? Depende muito da região, mas justamente a questão de ser um cross-docking, né, com docas com a quantidade adequada, que é o mais difícil. Exato. E quando você vai para algumas regiões, exemplo de São Paulo, qual o grande ofensor para transporte? O custo metro quadrado. Isso. Absurdamente alto. Então, lógico, quando você vai diluir isso no custo, se você tiver uma operação com mais espaço e com pouca velocidade de cross-docking, você acaba tendo uma carga pesada. Né? Hoje estamos falando em São Paulo de R$18 a R$26. Né? E para transporte é pesado. E pode ser pior, né? Aqui São Bernardo é 32. Então depende. Ou você pega instalações muito velhas, porque tem a questão do risco também. Idealmente, eu prefiro estar dentro de um condomínio, né? Então acaba sendo mais caro. Você não precisa de tanto de verticalidade, mas precisa pelo menos aí vamos dizer assim, de fluidez, né? Acho que tem muitas opções hoje de CD, centro de distribuições assim, espalhados. O ponto só é fechar a conta, é o custo. Então, aí deixa eu aproveitar esse gancho. Não vai. O que motivou gerar tudo isso foi uma preocupação de um apagão de possibilidades de transportes que não deixassem a empresa crescer. Foi a dor da experiência da Black Friday 2018 e de uma coisa que já vinha acontecendo em todo o período de pico. Então, dificuldades de operar, reclamações, né? Colocando até o próprio negócio em risco. E que acho que foi muito bem resolvido aí com essa questão. Agora, dessa brincadeira toda também deu para aproveitar para reduzir custos ou não? Uma boa pergunta. Quer dizer, pode não ter surgido por esse motivo, mas levou a isso. É uma boa pergunta. Talvez Daniel vai escutar aqui o podcast uma hora, mas era sempre foi uma grande discussão. E quando você está nesse meio de transporte, só muda o CNPJ. A discussão é sempre a mesma. O frete é caro, o frete é barato, né? Mas a resposta é sim, trouxe economia. E como é que eu justificava ou provava isso? Comparando com valores de mercado. Vou dar um exemplo de São Paulo. A Booklog, isso em 2022, ela era 30% mais barata que o transportador mais barato. Ok. Chegava a ser 180 com alguns outros. Então, a eficiência que você aporta dentro da tua operação, isso vira um flywheel positivo que você reverte para o consumidor. Então, sim, conseguimos ter... Tinha unidades operacionais em que eram deficitárias, mas porque a decisão era não aumentar a tarifa, porque ela era muito menor que o mercado. Mas é uma decisão de negócio. Quando você tem um spin-off de uma companhia, a decisão ela vai mais pró-negócio do que pró essa operação, né? Isso. Mas ela conseguia entregar um break-even com um preço bem mais competitivo que o mercado. Se você olhar sobre o conceito que ela está sendo subsidiada, né? Então, e outro ponto, quando a gente olha para custos, vamos olhar para o ponto de vista de perdas, né? Porque a perda ela é muito maior do que o avariar um produto. A perda é a venda que eu perdi, o frete que eu já gastei, a devolução que eu vou ter, o cliente que não vai comprar, a imagem que está em risco. Então, olha a aula de risco. Então, assim, isso é muito maior. E quando se fala em perdas, a perda era menor de 1%, enquanto tem transportador que era 8%. Então, imagina a proporção disso. E é o que você falou, o efeito... o spillover, não é bonito? Spillover que causa em cascata, né, a perda de 1% de um cliente, na verdade a reverberação é muito maior, porque é o que você falou, é risco de imagem, o NPS baixo, o cara não indica para o outro que um fala mal na internet, o negócio começa a ter uma proporção muito maior do que 1%. Né? Uma empresa que cresce muito,
os percentuais às vezes também são perigosos. Aí no Magalu acho que a gente aprendeu bem isso, na Madeira não devia ser. Eu usava diferente. o absoluto também. Era interessante, usar número absoluto, porque eles falam assim, a gente começou a utilizar um indicador chamado clientes impactados. Para poder dar uma noção de o que um atraso de um CD, o atraso de um transportador e tal, ele na verdade impactava em pessoas. Quantos CPFs estavam sujeitos ou receberam a mercadoria com atraso ou nem receberam a mercadoria, né? Fala assim, poxa, não, então eu faço aqui uma quantidade de entregas, meu índice de pontualidade é 99,2%. É só 0,8%. Que ótimo, hein? Mas que tá bom, muito bom. 0,8%, parabéns. Quanto é 0,8%? É 7 mil clientes por dia aqui nessa localidade. 7 mil. E você acha que são 7 mil ligações na central de atendimento? 7 mil reclamando, 7 mil que não vai comprar. E assim vai ser feito o que você está falando. Esse spillover aí é bem isso, né? Então, muito cuidado, né, com os percentuais quando você está com uma operação de maior escala, porque é melhor você começar a enxergar em números absolutos, porque isso depois entra de um... Isso é muito bem colocado. É uma onda contrária na operação, assim, que é um... Sabe o que eu vou contar rapidinho, fazer uma parte para contar um caso rapidinho aqui? A gente teve um debate um bom tempo atrás, né? Há uns 3, 4 anos atrás, sobre se as empresas deveriam ou não implantar chatbot. Mas faz 3, 4 anos atrás, beleza? Implantar chatbot para atendimentos devia ser humano mesmo. Teve um debate no evento nosso. Inclusive, quem estava lá era o próprio criador da BIA, do Bradesco, que estava lá no evento com a gente, né? Na época era um dos primeiros, né, robôs chatbots da época, né, do aplicativo do Bradesco. E aí a discussão é que tinha duas partes, né? E um diretor sócio nosso aqui, o Rafael Scucugla, ele estava na parte representando a live e na parte que não deveria pôr chatbot, né? 4 anos atrás isso aí. E aí, de onde foi a discussão? Não, que tem que pôr, que é ótimo, a Bia a gente conseguiu não sei o quê, né? Quando você foi na Bia, aí vai, não, aqui tá aprendendo, a Bia tá aprendendo e tal. Olha só, para você ter uma ideia do número, hoje 70%, 72% de satisfação com o atendimento no chatbot da Bia. Isso aqui resultou em quantos clientes que foram atendidos mais rapidamente no Bradesco do que era antes, e ele mostrou uma série de números. E aí todo mundo, nossa, 72% de bons atendimentos e tal. Aí o Rafael Scucugla chegou e falou assim, bom, na live nós não faremos, né, o chatbot. Não, mas e os números? É justamente por isso que nós não faremos. Porque veja bem, 70%, eu vou dar um exemplo para vocês aqui na plateia. Suponhamos 100 clientes. Pois é. Suponhamos 100 clientes. 72, a gente está falando de 72 pessoas atendidas. Quer dizer que tem 28 putos da vida comigo. Eu, na live, não vou entregar uma experiência de 28%, 28 pessoas bravas, alunos meus, que eu estou tendo com o chatbot. Eu quero tentar 99% com humano. E eu não quero ter 28% de ruído. 28 caras. Aí ele trouxe o número absoluto que você falou. Fala, cara, o número de o percentual parece bonito, mas então você vai deixar 20, põe 1.000 clientes, então quer dizer que você vai falar que tem 300 clientes putos com você e que beleza, né? Aí todo mundo, aquela polêmica do chatbot, mas tudo isso falar, essa questão do número absoluto é muito importante. Ela é realmente muito relevante, muito, né? Importante, porque você começa a entender o tamanho do buraco ali, porque é difícil, às vezes, aí vai medir venda. Puta, a venda cresceu, a venda, que é outro erro, porque pode ser falar, não, a gente cresceu de venda. Poderia ter crescido mais, você não sabe quanto você deixou de vender, que nem a coisa você consegue medir direito. Exatamente. Né? Então é muito bom. Para fechar, o capítulo do case, e eu já ia perguntar, o Ricardo perguntou antes da questão de retorno, e a minha pergunta era muito parecida. Ou se fez, ou se chegou a pensar fazer conta de falar, bom, agora a gente já está operando razoavelmente ou bem já, num modelo bom, com bom percentual, em números absolutos, estão operando bem. A gente pode vender isso aqui, o serviço da transportadora, para outros. Isso foi discutido, não foi discutido, chegou a ser feito, fez conta, não fez conta, não, vamos focar só em nós? Qual que foi a lógica? Foi exatamente assim, foi e voltou algumas vezes, né? Volta ao ponto inicial que densidade em transporte é a chave. Em algum momento, para algumas regiões, a gente não tinha densidade. Nossa, não vai ter, na prática, palavra bonita, densidade significa que o caminhão andava vazio. Significa que eu não tenho volume suficiente para montar uma operação de transporte. Pagar os custos. Porque se ele rodasse vazio, eu teria um prejuízo. Então, a opção era não ter o prejuízo e não montaria a operação. Nem rodava. Então, ok, não rodava. Perfeito. Então, é isso aí. Para poder chegar nesse nível, precisava de densidade. Então, no momento a gente falou, olha, vamos experimentar, vamos oferecer esse serviço. E assim a gente fez. Então, nós chegamos a oferecer, tivemos 10 clientes externos. Em algumas regiões específicas, por motivo de densidade. Mais para o sul, começamos por uma região que era o sul, que já tinha 3 unidades operacionais, né? E a venda nessa região ela era mais concentrada.
Mas eu não posso oferecer para um cliente, eu falo, só capital eu faço, o restante você dá para outro, né? Era meio estranho no pesado. Então a gente quarteirizava, né? Essa última milha igual os outros transportadores fazem para poder ter essa experiência. Então, 60, 40 eu entregava, que era o volume mais ou menos do sul entre capital e metropolitana. E aí você fala, aprendizados muitos, deu muito problema. Porque a gente fazia para dentro, quando você faz para fora, você muda o controle, você muda o relacionamento, você tem que ter uma área comercial. E aí nós fizemos pouquíssimos investimentos para atuar oferecendo o serviço. Perfeito. Mas foi um piloto que a gente fez. E no momento a gente falou, agora vamos expandir, porque é um negócio que minimamente falou que no mínimo está no break-even, sobrando um pouquinho aqui, mas porque a gente não explorou muito. Ou a gente vai olhar para dentro. E a empresa continuava crescendo, só que nem mesmo o que aconteceu? Pandemia. E o e-commerce na pandemia explodiu. E na Madeira, que é asset, nós fizemos o que na época? Monta fulfillment. Mas se é asset, monta fulfillment. Um estoque é da indústria. Porque se eu não montar estoque, eu não vou ter matéria-prima, não vou ter produto, não vou vender. Montamos um fulfillment de 40 mil metros de Jundiaí. Vamos ampliar. Tá, então não vou... da indústria. Com estoque da indústria. Mas a operação e custo nosso. Sem benefício fiscal, que era São Paulo. Mas vamos expandir, mas não vou expandir São Paulo, não tem sentido. Vamos então fazer um projeto de malha. Fizemos, com a Connection. Sim. E aí falamos, então vamos para Pernambuco e Espírito Santo. Montamos, um ano depois, volta tudo, recolhe e fecha tudo. Porque não compensou o modelo pelo benefício fiscal. Então, assim, entre idas e vindas, então o que virou? Respondendo a prioridade foi olhar para dentro e falar, agora tem que recuar para o modelo original, que quer dizer o seguinte, indústria, agora você não vai mais fazer só 60% que tu vinha fazendo, tu vai voltar a fazer 100%. Mas é o 100 vezes 4, porque quando eu comecei a operação para cá, cresceu muito o volume. Então não era voltar para o mesmo volume anterior, era voltar com um volume muito maior. Então tinha esse desafio. Já tinha uma base suficiente. Vamos trazer para dentro de casa, porque nós temos ainda muita coisa que aprender, tem processo para melhorar, tem prazo para ajustar. E aquele negócio de que, a minha frase, 1% melhor todos os dias, você precisa fazer essa imersão e voltar a fazer o básico bem feito. Perfeito, perfeito. Agora vamos sair deste case e vamos falar a opinião de vocês aqui sobre o mercado, né? Legal o case, foi no Madeira, entendi o seguinte, mas qual que é a lógica de mercado hoje? A lógica, será que mais empresas deveriam adotar esse modelo ou não? Será que pesados é mais difícil que leves, e para pesados sim, e para leves não? Eu queria ouvir vocês agora do mercado e até ver você que trocou agora de posição, né? Como você está observando isso e pensando na tua empresa atual. Sim, vamos lá. Eu acho que, independente do pesado ou leve, cada um tem os seus riscos e os seus desafios, né? Até porque o leve, com a entrada de novas categorias, e agora acho que talvez na última fase, a gente está com alimentício já no e-commerce, né? O que a gente tem são desafios diferentes, né? Riscos diferentes do leve. Mas focando no pesado, o que a gente vê acontecendo é cada vez menos capacidade de entrega na última milha em relação ao volume de vendas. Né? Grandes embarcadores comprando transportadores e parando com o pesado, ou seja, você está tirando do mercado quem fazia o pesado. E não tem entrado novos. Né? Então isso é só uma parte, isso é um negócio bem relevante. Você vê um movimento de que as transportadoras hoje têm menos desejo e têm uma tendência a não transportar pesados. Exatamente. Você vê isso também, Ricardo? Vejo também. Quando a gente vai buscar, especialmente quando você sai aqui desse polo mais nervoso aqui, nesse eixo São Paulo-Rio, a dificuldade aumenta, inclusive, exponencialmente. E aí, até o Cláudio pode falar um pouco mais, mas a modalidade, a atratividade do negócio para a transportadora hoje, transportar o pesado, especialmente em longa distância tal, ela é declinante. Porque tem uma demanda ali no leve, né, em outros serviços acontecendo, e ali tem menos, assim, tem nuances mais administráveis para a transportadora e a rentabilidade é um pouco maior. Como você vê esses grandes marketplaces crescendo absurdamente, tem a demanda de entrega. Então, é muito mais esforço você entregar um produto acima de 30 quilos, um móvel, um refrigerador, algo nesse sentido, e com um risco de perda muito maior, porque uma caixinha dificilmente você vai variar. Agora, pega um televisor, um guarda-roupa, uma geladeira, você vai ter um nível de avaria. Então, no final, é muito esforço para um ganho muito pouco, muito pequeno. Então, tem uma tendência de migração para esse... E muitas vezes, a migração não é nem para entrega, é para o Uber. Eu já vi muito, especialmente aconteceu em Minas Gerais, um ano e meio atrás, muitas em alguma região específica lá, abandonando o caminhão e indo operar como Uber.
O motorista, né? O motorista era dono de um caminhão. Falou, não, o cara fala, vou vender meu caminhão. Tô tendo prejuízo, vou pôr para vender, vou fazer outra coisa. Vendo meu caminhão, compro um carro e vou... Exatamente. Então tem sim, se você olhar para os números, você tem um crescimento de volume natural, né? Mas você tem aqui uma estabilidade nas capacidades. Então, não existe, a sua pergunta é se isso é viável para todo mundo. Eu acho que não existe uma fórmula para todo mundo. Eu acho que existe o entendimento de cada um dos negócios, a maturidade que ela está, o risco que ela corre, o produto que ela tem, para onde que ela vende. Minha experiência atual, eu estou no Grupo Erval, que fica no Rio Grande do Sul. Qual é o maior desafio nosso hoje nesse segmento de pesados? Eu estou no extremo do Rio Grande do Sul. Então, o meu custo do frete para produtos pesados ele é alto. Né? Então, porque você, na Erval, quem não conhece, vende móveis. Isso, vende a Erval é um grupo colchão, com 26 marcas e 15 empresas, e que tem a iPlace como uma das marcas. E aí é por leve, mais um leve de alto risco. Isso, né? Porque é celular. E aí você tem Vou Levar, que é o varejo da indústria. Então a indústria entrando forte na venda direta. Né? E aí você tem a Taqui, que é uma loja de material de construção eletrônicos, que também tem um e-commerce. Então, são produtos com características pesadas que vendem online. Mas vende muito mais no sul, por causa do custo do frete, do que em outras regiões. Então, se você comparar o nosso e-commerce com o e-commerce do mercado, você vai ver que, percentualmente, os estados, a representatividade dos estados não é igual. São Paulo representa 38% a 42% do e-commerce, mais ou menos. E o nosso é Brasil, muito menor. Né? Brasil. Mas o nosso é muito menor. Por quê? Porque tem um custo frete caro. Então, reposicionamento do estoque, estamos agora, novamente, um projeto de malha, agora na Erval. Isso porque vocês têm o CD lá no sul. Porque a fábrica, uma das fábricas é lá, e porque o CD está lá, porque o varejo de lá. Perfeito. Nós estamos revendo o posicionamento para o e-commerce, porque eu acredito muito, estou defendendo, a gente está estudando agora, reposicionamento de alguns dos estoques. Porque eu vou ter economia de frete, vou ter um prazo mais atrativo, e o fornecedor me entrega nessas unidades. Então, não tenho necessariamente... Você estando no canto do Brasil, ou no polo de maior consumo aqui do Brasil, como aqui no Sudeste, o desafio não é diferente. Né? Você quer reduzir o custo de frete, melhorar o nível de atendimento para o consumidor ali, para que isso seja uma alavanca de expansão do seu negócio, você vai ter que fazer um estudo de malha e vai ter que fazer esse tipo de trabalho. Não adianta. Né? Não, mas eu não estou no Rio Grande do Sul, eu estou em São Paulo. Mas quer atender o Brasil inteiro? Bom, tudo bem, você tem uma boa demanda, você goza de uma boa demanda na região de São Paulo, legal. Mas aí, você quer atender Cuiabá, quer atender Salvador? Problema parecido. Problema parecido, perfeito. Não é tanto vamos dizer assim, um demérito você estar lá no Rio Grande do Sul, porque se você quer ganhar o Brasil, né, e com nível de serviço, com custo, tal, com domínio sobre o processo, para que não terceirizem, quarteirizem a sua entrega e te tragam mais problema, como aconteceu lá na Madeira, então o problema é esse, o problema é um problema de malha. Você tem segmentos bem típicos disso aí, como construção, vamos pegar cimento, por exemplo, que você também conhece bem. O segmento de cimento é tudo meio próximo, né? Até a própria fabricação, né? Assim, a fabricação do cimento já é perto da onde ele extrai... Né? Exatamente. O sacramento para fazer... Já é o que ele tem que pôr a fábrica do lado onde extrai o minério ali... Para conseguir dali ainda fazer os polozinhos, senão o frete do cimento é muito caro. Né? É praticamente inviável o cimento hoje, se você perguntar por qualquer um dos varejos. Mas ele é o pão quente da padaria. Hoje o custo de um CMV de um cimento é R$29. E o preço de venda é R$35, R$39. Faz a conta. Então, o frete de 50 quilos cada saco. Então, se você fizer a conta, o percentual do frete sobre o custo do produto ele é muito alto. Então, por isso que ele é muito local. Então, e aí a operação de transportadoras de cimento hoje também tem no modelo no caso da Erval é frota própria. Nós frota própria. Quase 100 veículos atendendo a indústria, atendendo parte Mas no caso de vocês, 100 veículos agregados, terceirizados ou o próprio caminhão dono? As duas coisas. Eu tenho uma transportadora perfeito. Com veículos próprios e eu também contrato terceiros. Também contrato terceiros com agregados, perfeito. Porque senão também inviabiliza o modelo ali. É um transporte tão desinteressante como o modelo de negócio para um terceiro que no caso se a gente acha que entregar móveis elétricos é difícil, se você entregar material de construção é outra brincadeira. Só olha para a cara dos veículos. Os veículos ficam mais... Tipo um Frankenstein. Eles ficam mais de lado, assim. Exato. Estão mais judiadinhos, coitado, né? Com pó branco e tal. Mas é uma característica, mudando aqui... Porque a cubagem do cimento é boa, né?
O peso O peso é o problema. Você fala que não, cubagem é boa, né? Você põe um em cima do outro, só que o peso, porque do móvel tem um desafio de cubagem, né? Porque às vezes o sofá pode não ser tão pesado, mas não encaixa um no outro. Você não cabe tanto sofá dentro, fica meio leve em comparação com o cimento. Duas características, né? Pensa em uma entrega em São Paulo que você tem tamanhos de caminhões limitados. Então você tem o móvel, por exemplo, o nosso lá não era cubado o problema no caminhão, era o peso. Tinha vezes que 8, 9 produtos enchiam um caminhão pelo peso do produto, um guarda-roupa, pela quantidade de 6, 7, 8 volumes. E aí tem no estofado outra característica, ele é volumoso. Então você colocava 4, 5 conjuntos no caminhão, enchia também. Enchia, é isso aí. Aí você pega um frete de falando. 700, 800 reais e divide por 6 sets estofados, é 100 reais uma entrega de custo. É isso que eu tô falando. Então, o frete é caro, sim, mas... Imagina assim, quando você faz uma promoção de colchões, faz uma promoção de... Nossa Senhora. É isso. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ser inteligente o suficiente e ferramentas para o mesmo caminhão fazer mais de uma viagem, senão um dia não fecha. Vai e volta. Porque ele vai fazer também menos visitas e entregas porque ele está saindo. Exatamente. Ele está saindo com menos entregas para fazer. Se fizer rodar pouco, então roteirização é importante. Roteirização é importante. Mas voltando, então, tem que analisar o produto que você tem, a região, o mercado, para ver se vale a pena ou não entrar no modelo de ter eu diria até que para abrir uma transportadora, você tem que avaliar o teu problema, o que você quer resolver, que produto você vai trabalhar, por quais riscos envolvidos, fazer uma análise de mercado para ver a disponibilidade de frota, de transportador, para fazer a conta, ver se vale a pena mesmo. Olha para a composição do custo e vê se esse negócio vai parar em pé. Isso é meio que o básico, feijão com arroz, para você começar a fazer um estudo para operar transporte. Perfeito. Porque nessa conta, o importante que a gente já falou, mas reforçando, é que você não deve apenas considerar se vai o custo bater ficar mais barato ou não. Isso é um erro de análise de cenário para esse mercado, né? Você tem que falar, legal se der redução de custo, ótimo, excelente, fica de pé muito mais rápido, mas você tem que ter uma outra conta de cenário ali, que é aquele efeito que a gente comentou, né? Do efeito rebote, melhoria do serviço, aumento de venda, aumento de canal que vai. Mas no final das contas, repetindo, então você acha que é uma tendência as empresas pensarem nisso? Vamos pegar exemplo, cases, no Magalu. Nós tínhamos os agregados na época lá, eram 600, depois 2.000, hoje por isso são 7, 8 mil. Porque para tirar essa necessidade de trabalhar com grandes transportadores e ter ocorrido o que a gente já citou aqui. Então, trouxe os agregados para dentro e controlou, na época, 93% das entregas, inclusive do e-commerce no Brasil, com esse modelo de operação, né? Então, depois comprou Logbi, agora tem a GFL, enfim, está com controle de transporte. Pega outros modelos, pega Mercado Livre, igual. Pega Shopee, igual. Então, assim, a própria Casas Bahia vendeu os caminhões, né? Então, não é só uma tendência, é uma realidade isso. Então, todo mundo quer controlar isso, porque se imagina eles todos trabalhando com os mesmos transportadores. Qual era o teu diferencial? Então, logística para mim hoje deixou de ser o que talvez 15 anos atrás, né, Ricardo, a gente olhava para um centro de despesa, um problema, né? A gente viveu muito isso, né? Agora como uma das principais estratégias das companhias na minha leitura. Né? Você vê, para mim, Mercado Livre, ele é duas coisas. Ele é tecnologia e logística, isso aí. Tira um dos dois, acabou o negócio. Então, sim, é uma tendência, é uma realidade. Todo mundo pode fazer? Se você não tiver volume, você não consegue fazer. Aí você tem que optar por escolher os melhores transportadores e fazer uma gestão do processo. Em todos esses exemplos que a gente está falando aqui, o negócio teve que falar assim, vou ter que arregaçar as mangas e cuidar da minha logística, vou ter que aprender sobre isso, vou ter que criar maneiras de contornar os problemas, porque senão meu negócio... Escalou mais rápido quem fez isso antes. Perfeito. Se bem não seria a palavra certa para eu usar, mas vamos lá. Vi alguns movimentos, até cases de palestras apresentadas na Maratona do Supply Chain sobre compartilhamento de frota. Que eu vejo, parece-me ser uma volta de tendência ao compartilhamento de frota, pelo que eu vejo. Quando a gente está falando desses cases de compartilhamento de frota, divisão de frota e tal, entre duas empresas, na verdade a gente já está falando de uma empresa que tem essa transportadora própria e que está compartilhando com outra frota, não que seja exclusivo. Mas a pergunta é se também seria por aí um modelo a se pensar de largada. Que eu quero dizer o seguinte, puxa, eu não tenho, acho que eu vou tirar o operador logístico e a transportadora, eu abro minha transportadora, mas eu já faço isso em parceria com outra empresa. Será que é uma maluquice? Compartilhamento de frotas estão indo por esse caminho? O que você acha, Ricardo? Foi uma pergunta, o Carlos está pensando lá. Não, posso, assim, o ponto é, eu acho que depende, tá?
Tá bom. Acho que depende do teu segmento, do risco que você tem e da tua estratégia como negócio. Né? Ele pode sim reduzir custo, mas existem outros riscos. Você controla a sua empresa, não controla a outra. É uma possibilidade. Se usa muito colaborativo no FTL, nas transferências. Né? Então existe, eu tenho demanda para um destino, mas não tenho retorno. Perfeito. Para você baratear, você faz um circuito. Né? E nesse circuito pode ser próprio, pode ser terceiro. No caso da madeira, a gente tinha fornecedores num polo e demanda no outro e se fazia circuito. E aí você barateava bastante o custo. Né? Mas tu pode fazer isso com um transportador, você pode fazer isso com outro embarcador. Né? Tem colegas que a gente já conversou para viabilizar essa operação. Então, isso sim, é mais fácil isso, e mesmo assim tem desafios porque tem horário, chegada, capacidades, do que a última milha. Mas eu já vi acontecer e dá para fazer bem feito. Produtos que sejam similares e que montem cargas homogêneas, aí sim, dá para fazer. É um desafio maior, mas dá para fazer. O que você vê? Eu também tenho a mesma leitura, e vamos lembrar que na última milha também, quando a gente, vamos supor, a gente define lá uma capacidade basal para trabalhar, e depois uma capacidade mais volante, ou seja, são transportadores credenciados que você aciona sob demanda, você de uma certa forma está compartilhando uma carga com a comunidade, né? Compartilhando uma capacidade de carga com a comunidade. Né? Você pode pensar em eventualmente fazer isso com uma comunidade finita. Isso. Então fala assim, olha... porque senão você vira uma transportadora de fato. Exatamente, eu vou garantir minha capacidade basal aqui, essa daí eu gero lá o conceito de sempre carregar todo dia, etc e tal. Mas tem momentos em que a demanda oscila, né, período promocional, e muitas vezes a promoção para mim não é a promoção para o outro, não é para o outro e tal, então você pode eventualmente, com algumas outras empresas, fomentar um pool de capacidade, né, e existe um disparo ali de demanda, que uma hora faz um, outra hora faz outro. Então essa comunidade, ao invés de ser uma comunidade aberta, né, onde as pessoas investem nos seus veículos e se candidatam, você cria meio que uma cooperativa ali, vamos dizer assim. Talvez não seja exatamente esse nome, mas também então compartilha a capacidade dessa forma. É meio que criar um pool de capacidade controlado. Então pode funcionar o compartilhamento na última milha também nesse caso. Agora, existe outra forma de fazer também, que se você fugir de grandes embarcadores, transportadores, e você desenvolver pequenos nos locais, ele vai ter a dependência da tua demanda também e você vai ser relevante para ele. Então, quando você tem relevância, você tem influência. Então, é diferente de eu colocar dentro de um grande transportador e colocar alguém desenvolvido. Então, é uma forma de fazer, a gente fez também nessas experiências, né? Desenvolvia ele, trabalhava e às vezes podia ficar dedicado não, mas dá para fazer sem compartilhar, que eu acho mais arriscado. Perfeito. Última pergunta para a gente fechar e para as perguntas ping-pong aqui. Vocês acham que essa lógica toda que a gente discutiu, ela tem que ser obrigatoriamente para leste, para o middle e para o first? É para todo mundo? É só para um pedaço? O que vocês acham? Fala, não, puxa, isso é legal, mas principalmente para o first, middle ou para pesados? Ou você acha que não, dá para fazer para a cadeia inteira? Qual que a tua experiência diz sobre isso? O mais comum é o middle e o last. Por quê? Porque você tem operações de centro de distribuição e unidades de distribuição, às vezes distante, né? Operação em São Paulo com um last mile em Curitiba. Então, se controlar essa transferência à última milha é importante. Então, para mim, os dois são importantes ter o controle. O first é mais incomum dentro do varejo porque ele recebe o estoque. Então, mais no modelo dropship. Diria que você sempre tem que fazer isso toda vez que você depara com escassez ou insegurança, né? Com relação à qualidade do serviço. Você tem a escassez de capacidade, você não consegue garanti-la numa determinada região, mesmo que eventualmente seja um first. Né? E você também não tem domínio sobre o serviço e ele te atrapalha, né? Você não tem controle e tal. É esse tipo de dor que você está vivenciando, considere essa ideia. Perfeito. Porque você falou uma outra coisa que é básica, mas foi bom você falar. Que às vezes a gente está falando do modelo em si, mas esquece que isso pode ser feito por região, né? Sim. De repente você está preferencialmente sim. Você está com um problema de escassez. Não, você pode falar, cara, vou abrir uma transportadora lá no sul, mas lá para cima... Você começa por algum lugar. Começamos por Guarujá, pode ser qualquer lugar. É isso aí. Vocês falaram uma dica legal, registrar na cabeça nossa da audiência e falar, puxa, mas na verdade o ideal é pensar por região. Né? Exatamente. Por região, e sempre dá esse binômio, escassez ou insegurança com relação à qualidade do serviço e o custo. E não queira resolver tudo de uma vez só. Acho que tem aprendizados, tem que ter uma curva. Começa devagar e depois acelera. Perfeito. Porque, para quem não tem esse modelo hoje, né? Talvez alguém ouça o nosso bate-papo aqui, o podcast, e fala, isso é uma loucura completa, né?
Tem outras pessoas que podem falar, fiquei intrigado, né? Deixa eu pensar mais. Deixa eu pensar mais, né? Tem outras pessoas que falam, pô, já tem esse modelo aí, né? Pô, acho que normal, né? É curioso, porque vai ter gente que vai achar, não, isso é básico, né? Vai ter aquele que fala, mas eu tenho, mas é uma dor de cabeça. Talvez falta ajustar alguma coisa. Talvez falta ajustar alguma coisa. Às vezes é aquela coisa, né? Dor de cabeça maior do que aquela que você passou aí no final de 2018. Eu prefiro controlar. Muito bom. Nós vamos para as nossas perguntas finais aqui, perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados. Eu faço uma, o Ricardo faz outra aqui. E a primeira pergunta que eu tenho para você é uma frase de impacto. 1% melhor cada dia. 1% melhor cada dia. De onde vem essa inspiração nessa frase? A gente muitas vezes quer mudar o mundo e aquele negócio de vou fazer agora os meus pedidos para o ano novo. No final você não faz nenhum. Né? Então não queira mudar, eu não vou emagrecer de um dia para a noite, eu não vou mudar meu comportamento de um dia para a noite, não vou mudar minha mentalidade, mas eu vou ser um pouquinho melhor todos os dias. Eu estou lendo neste momento, recomendo a leitura, Hábitos Atômicos. Acho um excelente livro de hábito, muito legal. Hábitos Atômicos. Que tem O Poder do Hábito, que é um livro clássico dos clássicos, mas eu particularmente estou gostando bem mais de Hábitos Atômicos. Então quem quiser, fica a dica aí. Vou ler já, hein? É um bom livro. E por que eu puxei isso? Porque ele fala sobre isso. E apesar de não ser desse livro, eu vou pegar isso que eu vou falar de uma outra citação, que eu não lembro o nome do autor, deveria lembrar, mas é um nome complicado. Esse sim, que eu chamo assim, de pesquisador, né? Ele fez um estudo com nadadores durante 1 ou 2 anos de alta performance. E aí queria descobrir qual era o segredo que esses caras conseguiam atingir alta performance. A gente sempre fica pensando, né? E fala, nossa, mas esse cara deve ter um talento, ou é o DNA do cara, o cara nasceu grande, por isso que ele performa e tal. E ele colocou o seguinte, frase da conclusão do estudo, né? Com ciência ali acompanhando. Os atos, não existe nenhum ato extraordinário, é uma somatória de pequenos atos que isoladamente não tem nada de incrível. Então a lógica do jogo na verdade, é um monte de coisinha de disciplina e de hábito que você faz, que você olha ali, não encontra nada de falar, pelo contrário, ele fala, se você passar a vida do nadador num filme devagarinho, vai ser a coisa mais monótona, porque ele acorda, toma um café da manhã do mesmo jeitinho, com a nutrição que a nutricionista passou, treina do mesmo jeito, aí ele vai, suplementa, descansa um pouco, almoça, volta, treina, descansa, suplementa, aí dorme, de novo faz igual no dia seguinte. Mas tudo isso falar o seguinte, onde está a sacada? Que o ganho desses caras é 1% em cima de cada área que ele tem trabalhando em conjunto. O César Sela, inclusive, fala isso. Fala, cara, parte do meu recorde que eu bati é porque eu melhorava 1% lá na nutrição. Aí eu melhorava 1% na largada. Que eu melhorava mais 1% no sono. E você começa a estudar só sono. A diferença de tempos entre os aí você começa a estudar só sono. Aí você tinha um estudo só do maior que usar. Você tem um estudo, e na hora que você ia somando 1% de toda a melhoria de todos os atos não extraordinários, dá um cara de alta performance. Eu digo, além de tudo isso, eu digo que consistência. Acho que porque tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina e consistência, isso vale para tudo, você não vai ter esse 1%. Acho que assim, o cara que é na academia, mais de 90% vai uma vez. Depois para. Boa parte não faz um ano, talvez 1% continua fazendo. Então, assim, as pessoas têm o hábito de parar de fazer. No livro Hábitos Atômicos explica tudo isso e como resolve. Fica a dica, pessoal. Minha dica aí. Vamos à segunda pergunta, Ricardo. Conselho mais relevante que você recebeu? Conselho mais relevante que eu recebi. Não mude o seu caráter, a pessoa que você é, porque é isso que vai te... É isso que você é na prática, o que você sempre vai ser. Muito bem. Quem te deu esse conselho? Isso foi em 98. Faz um tempinho já. Faz um tempinho já. Foi uma história longa essa. Boa. Uma competência, só vale uma, que você acha que atualmente, que em 2024, todos devem dominar. Fala, esse cara... essa família, todo mundo tem que ter essa competência como ser humano. Talvez é um pouco diferente, mas para mim, todo mundo tem que ser bom vendedor, tem que saber vender. Saber vender. Se você sabe vender, você faz o que você quiser. Mesmo para a logística. Você tem que ser vender, você tem que vender seu peixe, tem que vender tua qualidade, tem que vender seu time, você tem que vender teu negócio, você tem que ser um bom vendedor.
Muito bom, muito bom. E algo que você acreditava ser verdade, e aí depois teve que mudar de opinião. Assim, é uma coisa, um degrau relevante. São crenças, né? As pessoas não mudam, elas melhoram, mas eu deixei de acreditar nisso, porque sim, as pessoas mudam mesmo, quando elas conseguem quebrar suas crenças, e o que a gente mais tem são crenças, da incapacidade, da impossibilidade, de não conseguir, de não mudar de vida, de não mudar seu conhecimento, de não conseguir oportunidades. Então a gente é cheio de crenças, então as pessoas mudam sim. Você acreditava que não mudava. Eu acreditava nessa história de que as pessoas não mudam, elas só dão uma melhoradinha. As pessoas conseguem mudar e transformar. Mas isso aí eu tenho certeza que você está certo. Ó. Certeza, porque eu amo neurociência, né? Estudo neurociência, com certeza muda, inclusive no próprio cérebro, que é onde vem toda a mudança comportamental. Tem um negócio chamado neuroplasticidade, que é a plasticidade em qualquer idade que você muda e aprende coisas novas em qualquer idade, não é só na idade infantil. Isso tem estudo de neurociência do cérebro, que você é neuroplástico e você desenvolve o seu cérebro em qualquer idade que você quiser. Tem essa de falar assim, eu estou muito velho para isso. Não existe, não, isso é um erro absurdo, a ciência já prova isso, é uma crença, inclusive uma crença limitante. Exato. Uma crença limitante é você achar, eu já sou velho demais, isso é um absurdo, a neurociência comprova mudanças no cérebro de pessoas com mais de 80, 90 anos, elas têm mudança comportamental, tem mudança, tem aprendizagem de coisas novas, tudo acontece. Óbvio que é mais fácil ou mais difícil de mudar algumas características, inclusive a corporidade. Claro. Mas mais fácil ou mais difícil. Porém, muda. Acho que para mudar você tem que tomar uma decisão. Depois que você toma uma decisão de verdade, você muda. Muitas pessoas acabam mudando no choque, mas é bom saber que você pode mudar sem precisar do choque. Porque, na verdade, né, não vou entrar aqui na neurociência, senão a gente faria um episódio aqui de neurociência, que é muito legal, sou apaixonado pelo tema. A gente, na verdade, no nosso cérebro, a gente trabalha, digamos assim, qualquer decisão, iniciativa que a gente fizer todo dia, a gente está aqui ou por prazer, por amor, ou por dor e medo. São essas duas coisas. Então, ou é um sistema de penalidade, ou um sistema de benefício. Ponto. É isso que motiva a gente fazer tudo que a gente faz na nossa vida. A gente tem um negócio do cérebro chamado sistema de recompensa, que libera neurotransmissores. A dopamina é um dos principais neurotransmissores que libera algo para motivar a gente a fazer alguma coisa. Então, para trocar mudança de comportamento, que na verdade muitas vezes é uma mudança de hábito, você tem que mudar o gatilho inicial, o processo que você faz, o sistema de recompensa. Às vezes você muda só um miolinho e você consegue automaticamente ter um sistema de recompensa. Mas é o que você falou, isso aí tem um negócio bem legal, que fala que você tem a sua identidade, alguma coisa que você põe numa rotina, num processo, no hábito, o resultado. Tem gente que consegue mudar com foco em ter uma meta. Né? Então você fala assim, vamos supor que você seja um vendedor, um cara de logística, você é contratado na empresa e fala, cara, a sua meta a partir de agora você tem que chegar no final do TRI, vou inventar um OTIF só porque a gente está falando de logística, e tem um OTIF de 98%. Cara, você ficou tão comprado naquela ideia, ou você se motivou por isso, que aquela meta faz você mudar o processo e mudar alguma coisa para atingir os 98%. Mas você não mudou sua identidade, porque na verdade você não necessariamente acredita que você, como ser humano, precisa entregar um OTIF para a melhoria da sociedade, que isso faz bem para você. Não, você só tem uma meta e você corre atrás dela. É uma mudança possível, você pode mudar pela meta, mas você pode mudar pelo que você falou, pela identidade. A mudança pela identidade ela é perene. Exato. A mudança da meta ela pode ser pontual. Do momento. Essa é a sacada do jogo. Então você está certo e dá para fazer isso com um sistema de recompensa tal, no cérebro. É muito legal. Muito que bem. Para fechar, última pergunta, pode parecer a mais fácil, mas pode ser dificílima, que é uma música e só vale uma. Essa é a sacada, se fosse 10 era muito fácil. Tem que dar uma música com justificativa para o nosso playlist aqui do nosso campus. Pôr a cereja no bolo. Aí danou, eu ia falar todas que são sertanejas. Não vale, tem que falar uma. Fala todos que sertanejas, fala boate azul, né, cara? Clássico. Vamos lá. Vou justificar antes. Pode ser, você que sabe. Quando eu conheci a minha esposa, né, em Sorocaba, pelo Magalu, eu li ela no rodeio, intranet primeiro, né? Ela vai virar psicóloga para Sorocaba. Eu falei, deixa eu ver quem é a psicóloga, né? Que vou dar uma carona, e era minha esposa. Eu falei, cara, eu tenho que dar uma surpreendida, né? Eu com meu Vectra vermelho na época. Peguei lá no meu
que era CD player lá. CD coloquei player. um CD do Fábio Júnior. Fábio Júnior. Botei o CDzão e coloquei na música do Fabião, porque quando eu entrasse, tocaria a música do Fábio Júnior. Qual? É aquela... Da metade da laranja lá. Carne Exatamente. e alma É gêmea. uma coisa assim, exatamente. Muito Já que é pra bom, ser cara. eu vou usar o Fabião, Aí, né? o nome dessa música é Alma Gêmea. Alma gêmea. Alma tá vendo? gêmea, E aí, o que alma aconteceu? Ó a meta, ó. Achou tua alma gêmea. Casei. Casou. 16 anos. Essa Aí, aqui, ó. ó. Olha lá. Vou me fazer... Vamos cantar um pouquinho? Não pode. Cantar pode, senão o YouTube derruba a gente por direitos autorais aqui. Então, Alma Gêmea, em homenagem à sua esposa. A minha esposa Fala Vanessa. o nome agora da sua esposa. Vanessa Clark. E segue no Instagram, Vanessa Clark Oficial. Muito bom, Vanessa Bem, Clark, muito bem. seguida. Ela vai ficar feliz agora, acabar o podcast, É isso vai aí. ficar uma alegria e tal. Achou uma gêmea. Muito obrigado. Ricardo, Não? muito obrigado. Prazerzaço. Klaus, muito obrigado. Obrigado mesmo. Deixamos na nossa audiência. Em alguns, uma coisa que falar gostei, em outros, a gente deixou um ponto intrigante que o cara vai talvez ficar incomodado e falar: cara, será que eu tenho que mudar a minha operação logística para uma transportadora própria? É isso que a gente quer. E se você acha que tem mais gente que vai se beneficiar, compartilhe isso em todos os lugares, pessoal. Afinal de contas, a gente pode pedir o sininho, inscrição, os likes, que é legal pra caramba, vale o engajamento, mas a gente gosta mesmo é de compartilhar isso para muita gente. Então, se vocês curtiram, compartilhe com muita gente em todos os agregadores de podcast. Um abraço e até o próximo Supply Talks.